tarde a todos, sejam bem-vindos nessa tarde de sábado. Vamos para o sexto dia de palestras aqui na primeira semana de enfermagem cuidando de quem cuida. E para encerrar, nada mais, nada menos, assim com uma energia grandiosa, nós vamos receber a doutora Margarete Bianchini com o tema, né? Como as terapias integrativas e complementares elas podem contribuir para o equilíbrio, né? Então, assim, sou apaixonada por esse momento, agradecida imensamente por conhecê-la, muito prazer, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Parabéns aí pela iniciativa, né? Esse momento onde vocês, eu falo que são todos anjos aqui na Terra, né? Papai do Céu está lá em cima, mas deixou aqui, ó, a equipe dele de plantão. E eu vou poder, vou querer e vou entrar nesse propósito de deixar vocês hoje um pouquinho melhor. Vamos ver se eu consigo. Gratidão por esse momento, viu? Seja bem-vinda. Bem-vindos a todos. A gente pode fazer o seguinte, à medida em que vocês quiserem perguntar, pode ir mandando as perguntas, os mediadores vão me passando, aí a gente vai abrindo no meio, não tem problema não, que às vezes é uma coisa que você quer saber na hora e acaba fugindo, né? Então, qual que é o objetivo aqui dessa palestra? É trazer a informação do que essas terapias, primeiro o que é, né? Porque tem muita gente que não sabe o que são as terapias integrativas. Segundo, poder sim entender que você pode usar de qualquer uma das terapias para ficar melhor. Então vamos passando aqui, contar um pouquinho aqui da minha carreira para vocês. Eu sou bem eclética, né? Porque eu fiz uma graduação em marketing, depois eu fiz um mestrado em ciências da comunicação. Nessa época eu trabalhava no corporativo, estive em vários cargos gerenciais de grandes corporações e sempre carreiras paralelas. Então sempre professora universitária, junto com o trabalho. Então eu trabalhava nas empresas durante o dia, à noite ia dar aula. Aí eu fiz um doutorado na Florida Christian University em administração, nos Estados Unidos, na Flórida. E quando eu voltei desse doutorado, primeiro eu ia ter uma disciplina dentro da grade curricular, que era o coach. E eu saí muito revoltada, né? Porque como eu estava no corporativo, eu entendia que lideranças, os líderes têm que ser coach, eles têm que treinar as equipes, têm que ter boas lideranças. E eu voltei dos Estados Unidos com um paradigma totalmente diferente. Entendi que as pessoas precisavam ser capacitadas, treinadas, e a gente sempre pode melhorar. E exatamente em 2009, quando eu voltei dos Estados Unidos, pronta para alçar voos, eu tive um acidente de carro que me afastou por um ano de tudo. E foi aí que eu comecei a usar as ervas para relaxar, para tirar dor, para cicatrizar. E um ano parado, o que eu fiz? Comecei a estudar. E fui me apaixonando pelas ervas medicinais. Daí que veio o meu empenho em mudar de área. Então, eu fui para a fitoterapia e era um pânico num primeiro momento, porque entra uma disciplina chamada farmagnosia, que vocês devem entender um pouquinho da farmácia, né? E aqueles nomes que eu não entendia nada, eu era da administração, um linguajar totalmente diferente. Então eu fiz 3 cursos de fitoterapia em escolas diferentes. Aí eu assentei, né, a ideia, as palavras, entendi. Comecei a trabalhar com a fitoterapia, fiz um curso de naturopatia e fitoenergética, onde a gente trabalha com o caráter energético da planta. A gente vai explicar aqui direitinho. E depois que eu vi, que eu falei, bom, o que eu preciso agora para juntar essas áreas? Eu desenvolvi um método que se chama fitocoaching. Então, eu ajudo pessoas a se capacitar nas suas lideranças usando as ervas medicinais, que faz toda a diferença. Então, um método desenvolvido por mim, registrado, que eu tenho muito prazer de oferecer aí aos executivos.
E eu não parei de ser estudante, né? Porque não dá para parar. Eu estou cursando, olha só, uma graduação, falta só um ano, em terapias integrativas e complementares. Muito bem, contei tudo isso daqui para vocês entenderem que é só querer, é só ir atrás daquilo que você almeja saber. Eu sou coautora nesses 4 livros que eu vou mostrar para vocês. Liderança e Criatividade em Negócios. Esse livro, Liderança, ele foi prefaciado pelo Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente. Cada professor que escreveu o capítulo falou da sua competência. A minha é comunicação e liderança. Administração de organizações complexas. E esse último, Manual do Empreendedor, foi um pedido do Sebrae para que a gente explicasse a parte de gestão de uma empresa, né? Desde a entrada ali, né? Entrou o paciente no hospital, como é que tem que ser os protocolos, os procedimentos, até a saída. E isso a gente pode traduzir para qualquer empresa, porque qualquer empresa precisa de gestão para funcionar. E agora o meu livro, Fitocoach, Método de Aceleração de Alta Performance, está na diagramação. Então, para o mês que vem, já vou ter essa novidade aí, né? Então, criei o Fitocoach Business, que é para a área da administração, para quem quer se capacitar em liderança, para quem quer esta parte administrativa, e o Fitocoach Life, onde chegam muitas, principalmente mulheres que querem mudar de vida, se separou, não sabe o que faz, às vezes está infeliz na carreira, quer mudar de carreira, então a gente vai acompanhando esses processos e mudando as perspectivas. Muito bem, esse é meu currículo, já estou apresentada. Agora eu vou contar um pouquinho aqui o que são essas terapias integrativas e complementares, né? Mas antes eu queria saber de vocês, quem já sabe o que é terapia integrativa e complementar? Quem já participou? Aí no hospital que você trabalha tem as terapias integrativas? Porque é um processo que veio para atendimento nas UBSs, né? Tem como a gente mediar isso aí, Alexandre? Eu pedi para o pessoal interagir aí, é só falar conheço ou não conheço, para a gente entender um pouquinho, Sim. né? O que são essas terapias? Vamos ver aqui. Pessoal, se vocês quiserem ligar o microfone Não ou conheço. colocar no chat, fiquem à vontade. Não conhece. Quem que falou? Aí eu não conheço. Conheço, não Alguém vi já não quem era. conhece, então já vai ter um aprendizado novo no dia de hoje. Não conheço muito Eu só fui conhecer. Não sobre o conhece assunto. muito. Tá. Quem mais aí? Alguém conhece? Tá bom, então vamos lá. O que são essas terapias integrativas? São essas modalidades chamadas de holísticas, que teve lá o seu conhecimento e popularidade na medicina alternativa. E aí vem a Organização Mundial da Saúde, uau, e ela tem colocado como, desculpa gente, como vocês podem ver, tem apartamento em reforma aqui. Ela coloca que a medicina alternativa, a medicina complementar, também como uma medicina alternativa. O que quer dizer isso? Ninguém aqui vai tirar o papel do médico, porque esta terapia ela é complementar aos tratamentos alopáticos. Isso é importante a gente colocar, porque às vezes a pessoa tem um preconceito de falar, bom, então agora vai curar tudo com chazinho? Vai curar tudo com reiki? Vai curar tudo com biodança? Não é assim. São terapias interativas, complementares ao que o médico que estudou, que tem o conhecimento do que precisa ser feito com o paciente. Então, nós vamos ver um vídeo já, vai ficar mais claro também dessa terapia, mas como é que ela foi criada, né? Em 2006, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, as chamadas mais popularmente conhecidas como as PICs, né? Que eram, em 2006, só tinham 5 procedimentos. Depois de 10 anos, olha, demorou 10 anos para chegar a 14 atividades.
E hoje nós temos 19 práticas disponíveis, aonde o paciente participa de sessões ou individuais ou grupais, complementar aos tratamentos médicos. Então, de cara, a gente já tem o quê? São terapias preventivas. Por quê? Holístico. O que é o holístico? É o todo. É o corpo, é a mente, é o espírito. Então, se eu não estiver bem, né, no meu emocional, no meu físico, no meu mental, fatalmente eu começo a desencadear doenças. Então, quando os órgãos públicos começaram a perceber que isso é menos custo para o hospital, eles começaram a investir. Mas aí houve, e ainda existe, um certo preconceito dos médicos em relação a essas práticas. Quando, na verdade, elas têm que, como eu vou repetir isso a palestra inteira, elas têm que serem complementares. Né? Eu tenho que ajudar, porque o médico, ele entende ali da doença, ele sabe que o remédio ele tem que dar para aquela doença, mas ele não consegue entender o emocional. Vou dar um exemplo aqui. Chega um paciente com gastrite, passa lá no gastro, ele vai lá, vai dar o omeprazol, vai pedir uma ultrassonografia e tal. E aí, e o emocional dessa pessoa? Por que ela está com gastrite? O que ela está engolindo emocionalmente que o estômago está acidificando? Então, não é nenhum trabalho de psicologia, mas à medida em que ela começa a meditar, bom, são 19 práticas que a gente vai mostrar aqui, ele vai ficando com bem-estar. E vai ficando com bem-estar, ele vai ficando melhor, vai ficando mais feliz, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, em alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro, quase todas as unidades básicas de saúde têm uma prática integrativa. São Paulo, você entra no site, diz que todas as UBSs têm práticas integrativas e complementares. Porém, se você pegar o telefone e ligar para todas as UBSs, que foi o que eu fiz, eles não sabem nem do que eu estou falando. Aí quando eu pergunto sobre as práticas, não, aqui tem ginecologista, tem psicólogo, tem clínico, não sabe. E isso tudo, quem cuida dessa parte? É a IABRAS. Então, ainda está um pouco capenga. Então, aqui eu vou mostrar dentro das PICs, né, das políticas e práticas aí, quais são as terapias que talvez você possa falar, nossa, eu já vi isso daqui, mas não lá na UBS, que é a proposta do governo, né? Então, a gente começou lá em 2006 com medicina tradicional chinesa, trazendo o quê? A acupuntura. Acupuntura todo mundo, já é meio familiar, né? A homeopatia. E aí, de novo, tem gente que ama a homeopatia, tem gente que fala para mim, eu só cuido dos meus filhos com homeopatia. E tem gente que fala, não, uma gota? Uma gota? O que uma gota vai resolver? Né? Então, tem a turma que ama e tem a turma que odeia. As plantas medicinais e a fitoterapia, e aqui teve um grande cuidado, porque erva, chá, é remédio. E existe um conceito errado das pessoas em achar que o chazinho da vovó não faz mal. E faz. E faz porque uma erva desidratada, ela está potencializada no seu princípio ativo. Então, se eu pegar uma erva fresca, um capim-santo e fizer um chá, ele vai ter um sabor. Se eu desidratá-lo e usar depois, dependendo da quantidade, ele fica muito mais forte. Tem um exemplo do capim-limão, mas o corpo humano, todos os nossos sistemas têm ervas para serem curadas, porque são 270 mil catalogadas na Anvisa, registradas, que podem ser usadas como medicamento. Porém, no SUS, apenas 10. Por quê? Porque as ervas medicinais começaram a concorrer com a indústria farmacêutica. E da onde sai o remédio? Das plantas. Por que todo mundo está de olho na Amazônia?
porque todo mundo quer a Amazônia, principalmente países de fora, porque ali tem todos os medicamentos. Haja visto que os índios não têm farmácia, porque a farmácia deles é a farmácia do Papai do Céu, tá ali, tá pronta, né? Então, a fitoterapia foi a primeira, vamos dizer, pique que você dificilmente encontra nas UBSs. Foi meio assim que escanteado. Aí a gente tem o termalismo, tem a crenoterapia, tem a medicina antroposófica de Dr. Rudolf Stein, que tem todo um conteúdo onde ele vai mexer aí com planetas, todas as espécies viventes, tem todo um conteúdo de você dar valor à Terra. Então, isso lá em 2006. Em 2017, entra a arte-terapia. Olha que gostoso, né? Então, a pessoa vai pintar lá na tela, no guache, na própria, no lápis, e isso traz aí um bem-estar. Por quê? Tira o foco do problema, tira o foco da doença. Então ela vai vai se distraindo. E nessa distração, ela consegue ter muito bem-estar. E veio a Ayurveda é medicina indiana, que é um estilo de vida totalmente diferente do nosso, em horários de dormir, em alimentação, em sedentarismo. E eles não são vegetarianos, não. Eles gostam muito ali do cordeiro, de carnes pesadas, gordurosas, mas eles têm um estilo de vida onde a regra é muito simples: oração, meditação e alimentação. Então, o uso dos óleos, usam muito óleos, muitas massagens, a bianga, a pinda, são todas técnicas de massagem, onde eles, por meio do tato e dos óleos essenciais, eles conseguem trazer o bem-estar para o paciente. Biodança, então, grupos de biodança, onde as pessoas vão aprender a entender o seu corpo, né? Ver os seus sentidos, ver o seu equilíbrio. Musicoterapia, meditação, musicoterapia. Então, tem algumas músicas com algumas frequências que atuam no nosso campo cerebral, que ou motiva, ou acelera. Tem para tudo, tem para acalmar, tem para relaxar. Tem profissionais que estudaram e aplicam a musicoterapia. Muito gostoso, inclusive. A naturopatia, que é a minha especialidade, né? Ali a gente busca, por meio das coisas naturais, entender os órgãos adoecidos e colaborar com os medicamentos alopáticos. Lá mais para frente na apresentação, vocês vão ver uma foto da íris, e ali a gente já dá para ver tudo, né? E aí, olha quantas: osteopatia, quiropracia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, yoga. Tudo isso em 2017. E aí você faz assim, puxa, quanta coisa bacana, né? Então eu posso entrar lá num grupo de terapia comunitária integrativa? Pode, mas cadê? Né? Então, os profissionais aí dessa linha da medicina alternativa, que vamos trocar aqui por medicina complementar, está um pouco chateado. Porque principalmente neste momento agora de pandemia, guardadas todas as restrições de isolamento, tudo, era o momento em que as famílias mais precisavam desse apoio, né? Precisava conseguir mudanças, conseguir momentos de um pouquinho de apoio, de se sentirem acolhidas, né? Muito bem, e aí em 2018 tem aromoterapia, só tem um probleminha aqui, Alexandre, tá, as nossas telas estão bem em cima da nossa apresentação. Você tem como mudar o enfoque aqui das nossas telinhas, passar para baixo, mudar o jeito? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Tenho medo de mexer nisso, cair tudo, vamos ver. Você tem que pegar em qualquer uma delas e puxa para o lado. Pronto. Foi? Foi. Ah lá. 2018 entrou a aromoterapia. A apiterapia, trabalho com os méis.
bioenergética, que é uma dança. Constelação familiar, onde pela linha da ancestralidade eu vou rompendo bloqueios que são registrados no DNA, porque acredite você ou não, mas quando a sua mãe estava te gestando, todos os sentimentos que ela teve naquele momento com o parceiro dela estão gravados no seu DNA. Então tem como a gente fazer um processo por meio da constelação familiar e limpar. Também pelo tratamento da limpeza dos chakras a gente consegue fazer isso. Então muitas vezes a vida da pessoa está travada, está atravancada, as coisas se repetem na vida, então são comportamentos repetitivos e a gente não sabe por quê. Então a gente tem que ir lá na linha da ancestralidade e limpar. Cromoterapia, o tratamento com as cores, geoterapia com os cristais, né? Térmicos. Margarete, Oi? posso já interrompendo, Pois né? não. Não sei se tem a ver, né? Já que você falou essa questão, né, de ancestralidade, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, a gestação da mãe, ela fumou, usou drogas, há uma grande probabilidade dessa criança, no decorrer da sua vida, né, ela fumar e usar drogas, né? Dizem que é meio que genético, né? Então, realmente isso passa, Passa, fica fica gravado, né? gravado no DNA celular, mas a boa notícia é que dá para limpar. Precisa de duas coisas. A Entendi. pessoa querer mudar. Ter vontade de falar, não, eu não quero mais essa vida para mim, eu preciso mudar. Então, é o querer dela. E achar um bom profissional que saiba fazer isso. Então, dá sim para limpar tudo Entendi. isso daí. Porque, assim, eu tenho experiência, na minha área, terapia intensiva, urgência e emergência. De vez em quando a gente fazia alguns plantões na UTI NEL, né? Crianças prematuras, né? Os pequenos baixos pesos, aquela coisa toda. E tinha muita criança que nascia prematura decorrente ao uso de drogas da mãe. Sim. E aí a gente usava aquelas etiquetinhas, sabe, para tratamento de vício. Sim, parar Isso, de porque fumar. exatamente, porque as crianças elas ficavam em abstinência. E aí, depois, eu cheguei a ver um estudo que depois de um tempo, essas crianças desenvolviam os mesmos hábitos que a mãe e o pai, de fumar, usar drogas, a mesma droga que a mãe usava. Então, agora sim, você falando que fica realmente no Ficar DNA, gravado para no mim, DNA. E tem também a questão do meio ambiente, né? A sim, criança vê a mãe usando droga, bebendo, fumando, blá, 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 modelos de repetição, que é o primeiro modelo que a gente segue, é o familiar, né? Mas exatamente. tudo isso dá para reverter. É que antigamente a gente não tinha essas informações. Então, a informação hoje ela está chegando com uma preciosidade muito grande. Tem tratamentos que se usa da física quântica maravilhosos. Então, você não precisa mais passar por cirurgias. Só que para isso ainda tem que romper uma grande barreira, porque é muito moderno, é muito avançado, é muito tecnológico, né? Bom, respondi tua pergunta, Lê? Tá. Então a gente tem ainda a hipnoterapia, então a hipnose também é um trabalho que faz de quebrar estados emocionais do passado. Imposição das mãos, eles não quiseram nem colocar o nome de Reiki para não misturar com religião, porque tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês é científico, não tem nada a ver com religiosidade, né? Ozonioterapia, eu assisti uma aula com um médico, um cirurgião plástico, onde ele trazia a ozonoterapia dentro da sala de cirurgia e dentro do processo cirúrgico dele, porque os resultados são excepcionais. E a terapia dos florais. Então, olha quantas coisas que deveriam estar disponíveis para mim, para vocês e para a população nas UBSs como forma preventiva. Eu sou uma mulher de fé, eu creio que um dia as coisas vão melhorar, né? Fico muito feliz que o Rio de Janeiro é um estado onde realmente
implanta, oferece e compra briga, né? Porque eu não sei dizer como é o tipo de remuneração, mas também tem um outro problema aí que quem não acredita nessas terapias também é contra, porque fala, já não tem nem dinheiro para o básico, vai ficar pagando profissional para fazer, ficar com a mãozinha lá, estendida. Então tem tudo isso. Eu vou tentar agora colocar um vídeo no YouTube, que se eu não conseguir, a gente joga o link lá no chat, depois vocês buscam, mas deu certo no nosso teste. Vamos ver aqui, o que eu consigo. Aqui. Acho que é esse aqui. Aqui, aqui. Vamos ver, ele vai compartilhar agora. Não? Vamos de novo, vamos tentar aqui. Não, nós estamos vendo a tela da sua apresentação reduzida. Ah, agora vai. Agora Tá foi. vendo agora? Tá. Agora sim. Então, eu vou ampliar aqui um pouquinho. Eu fico menos ansiosa, controla melhor o meu diabetes e eu durmo muito bem, excelentemente bem. E a arritmia que eu tinha constante, hoje eu nem sinto. Essas práticas integrativas, elas vêm como um complemento ao tratamento medicamentoso. Margarete, o áudio sumiu. De se conhecer, de promover o seu próprio bem-estar. Tem participantes aqui que faziam um acompanhamento psicológico, hoje não fazem mais. Eles têm o nosso grupo como um apoio. A sua Chuchuan também, melhorou bastante a minha qualidade de vida e a autoestima também. Eu sentia muita dor no corpo, eu sentia feliz também, alegre. Eu ficava isolada, assim, de casa. Aqui eu sento meus amigos, sempre feliz, eu sempre felicidade aqui, sei muito bem. As práticas integrativas, elas trazem uma abordagem que coloca a saúde como um todo, né? Não é só a parte que dói ou a parte que incomoda, mas todo o funcionamento do organismo. Eu pratico em casa, se eu estiver sentadinho no canto, eu procuro praticar para ele ficar calmo. Quando eu faço uma visita para um hipertenso, ele fala, ele relata, olha, depois que você me ensinou aqui, aquele ponto, depois que eu comecei a fazer aqueles movimentos, a minha pressão controlou. O médico tirou a medicação. Margarete, Oi. tem como você aumentar o áudio? O pessoal está falando que não está saindo áudio, o áudio está baixo. De fraqueza muscular, de sedentarismo. Então, quando a pessoa começa a exercitar o músculo, fortalecer essas regiões, ela elimina a causa da dor. Tá aí. Interessante, né? Vocês viram que lá em Brasília tem práticas integrativas, Sobradinho. Gostaram do vídeo? Os pontos aí da acupuntura, né? Para a gente conseguir melhorar aí a pressão. Bom, tudo, né, gente? Pressão, bem-estar, tudo. Aqui para você é uma informação que traz aqui para vocês, olha, em 2017 foram registrados 1.400.000 atendimentos individuais em práticas integrativas e complementares. Somando as atividades coletivas, a estimativa é que cerca de 5 milhões de pessoas por ano participem dessas práticas no SUS. Então, veja, eu penso, outro dia eu estava refletindo sobre esses dados. É interessante, né? Porque a maioria que eu pergunto não conhece. E aí vem um dado que está lá no site do Ministério da Saúde, falando desses números. Vamos torcer para que esteja dimensionado isso no nosso amado Brasil, né? Distribuído. Então vamos agora, que a gente já identificou o que é terapia integrativa
e complementar, que você já está sabendo. Inclusive, o meu curso, ele é em AD que eu faço, numa universidade lá do Paraná, Unicesumar. Excelente. Professores tops de linha, porque são os professores da medicina. Então, realmente, eu recebo o sensacional, né, que eu falo lá de conhecimento. Então, vamos entender um pouquinho aqui essa questão da linha do tempo da medicina, né? Então, até o ano 400 a.C., para o mundo ocidental, toda doença ela era considerada um castigo divino ou uma possessão demoníaca. Vocês já devem ter visto isso aí nos cursos de vocês, né? Entre 460 e 370 a.C., vem, é o que a gente chama lá do pai da medicina, Hipócrates de Cos. Ele dizia que o homem ele sofre influências climáticas, alimentares, sociais, afetivas em maior ou menor grau, dependendo aí de idade, meio ambiente. E ele foi, então, o primeiro médico a sugerir esta relação entre personalidade humana e contração das doenças. Eu brinco, né, que eu falo que Hipócrates era um médico da medicina complementar, porque o complementar trata exatamente isso, o ser humano como um todo. E ali, olha, 131 a 200 anos depois de Cristo, chega um médico romano chamado Clarassimus Galeno. Quem não ouviu falar de Galeno? Todo mundo já ouviu falar. E ele implanta o quê? Os remédios, porque ele entende que a dor não tem que permanecer nas pessoas. Você toma um remédio e pronto. Porém, essa definição, ela vai tratar a consequência e não a causa, né? Então, se a gente trouxer para o momento atual, o Galeno, ele foi o precursor da medicina alopática, a ortodoxa, a oficial, que é o que vocês trabalham, né? Então, tem todos os protocolos, tem os medicamentos que as pessoas têm que tomar, estando no hospital ou fora dele, só que trata o quê? O órgão adoecido e não o estado emocional, não a causa. Foi o exemplo que eu dei da gastrite. Por que a pessoa tem uma gastrite? O que ela está engolindo na vida dela que ela não consegue se livrar? E tantas outras doenças que, né, tem livros e livros aí que se fala, o corpo fala, né? Então, Hipócrates conceituava que não adiantava combater essa doença sem antes observar a causa. Ele tinha uma visão holística entre espírito, mente, corpo, e era um conjunto a ser tratado. Então, o órgão afetado, ele não é considerado a causa do problema, mas a possível somatização. Então, a gente começa a entender por que aquelas dores de cabeça constante que as pessoas têm e não conseguem se livrar, as enxaquecas, por que a gente não vai ver qual é a causa? Pode ser um problema neurológico, pode ser um problema ocular, oftalmológico, pode ser um momento que a pessoa está passando na vida dela de estresse. Então, eu começo, a identificar a causa, segundo Hipócrates, para tratar. Então, de cara, a gente vê que na alopatia, nós temos esta vantagem, que em uma consulta de 15 minutos, você sai ali com um medicamento que vai reagir rapidamente em todos os casos, praticamente em todos os casos. Não vamos falar aqui de doenças graves. Estamos falando de uma consulta convencional. E qual que é a desvantagem, então, da alopatia? Dependendo do comportamento e da atitude do paciente, o distúrbio ele pode voltar ou se agravar. E, além disso, o remédio acaba provocando muitos efeitos colaterais. E aqui é que está a minha briga com a alopatia. Porque você vai ao médico, porque você está com dor de estômago, ele vai te receitar o remédio e de cara ele vai te mandar tomar um omeprazol, que é um protetor gástrico. E aí, quando a gente começa a ver os efeitos colaterais desses medicamentos, começa a ficar pior do que a própria doença. Isso a gente está falando de gastro. Quando é depressão, então, sai de baixo, né? Margarete. Oi? Desculpa interromper, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo
com relação à medicação. Eu estava na sala de medicação nesse dia, né? E eu preparei uma Bezetacil para aplicar num menino. Eu nem esqueci a idade nem nada. Ele tinha 21 anos e ele estava bem. Eu perguntei se ele tinha alguma alergia à medicação e ele falou para mim que não, tudo ok. E assim que eu apliquei e tirei a agulha, ele caiu no chão, desmaiou e começou a ter alucinação. E acho que foi por conta da reação. Porque ele não tinha alergia, de fato, mas ele começou a ter alucinações, não foi convulsão, foi alucinação mesmo. E eu acredito que isso foi o nervosismo e foram, não sei o que pode, mas eu acredito que foi o nervosismo e alguma coisa que passou pela mente dele, eu não sei. Mas assim, demorou um pouco para ele voltar ao normal. Eu sentei ele na cadeira e aí ele foi voltando aos poucos, mas ele ficou muito alucinado. E foi por conta da medicação. Exatamente, até porque até quem não tomou Bezetacil sabe da fama dela, né? Então, só de falar que ia receber uma Bezetacil, ele entrou num choque anafilático aí, né? Já deu todas queimou o sistema, vamos dizer assim. É isso daí, realmente a alopatia foi o que eu falei, ela é rápida, mas ela traz aí esses efeitos. E já no holismo, né, nessa questão que a gente trata o ser humano como um todo, a gente tem como vantagem ajudar essa pessoa a evoluir passando pelos problemas que ela tem. Porque se não quer problema, morre. Porque aqui tem problema. Todo mundo tem problema. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. O olhar que eu vou ter para este problema vai fazer a diferença na minha vida. Então, como é que eu estou lidando com a minha vida? E uma outra coisa que a gente começa a trazer aqui no holismo é que para você estar bem, você tem que tomar as rédeas da sua vida na sua mão. Não adianta ficar entristecido, acabrunhado, porque está infeliz com o salário, porque está infeliz com a carreira, porque está infeliz com o relacionamento, e se fazer de vítima, que isso é 80% da população. Então, eu tenho que superar. E isso o holismo ajuda, né? Por quê? Ele vai trazer aí todas essas terapias para que você tenha o quê? Autoconhecimento. E aí você começa a falar, puxa, então eu posso largar dessa carreira profissional porque eu não estou achando que me serve mais e mudar? Pode. Vai ter que ter determinação, disciplina, disciplina, disciplina e muito foco. Mas não é impossível. Então você pode fazer o que você quer para o seu bem-estar. E isso o holismo traz. Quantos cursos hoje nós não temos a possibilidade de ter pela internet que visa a melhorar o nosso bem-estar por conta do nosso autoconhecimento? Que muitas vezes dói, mas depois que passa, é bom. É bom ou não é, Pro Alê? Bom. Então, as desvantagens. E como é, viu? As desvantagens, né? Uma consulta na alternativa, no holístico, no holismo, ela vai durar 1 hora. Por quê? Eu não quero saber só se a sua garganta está doendo. Eu vou lá atrás. Por que está doendo? Quais são os sintomas? Como é a sua vida? Você dorme? O que você se alimenta? É sedentário? Deixou de ser? Tem vícios? Não tem? Eu vou olhar um todo, né? Aí eu vou entender, a garganta está doendo por esse motivo, né? E o terapeuta holístico, ele não pode aviar medicamentos, porque medicamentos havia receita quem é médico. Mas ele pode diagnosticar e fazer esse trabalho em paralelo com coisas naturais que não venham interromper o tratamento dele alopático. Entenderam agora onde entra o alternativo e complementar? Ou o integrativo e complementar? Então, nessa hora, a pessoa começa a ter possibilidades de novos tratamentos. E lá na frente vocês vão ver uma foto da Iris, que vocês vão ver como é fantástico a gente pegar a doença antes. Então, o que as pessoas sentem, né? Elas sentem mágoas, angústias, ansiedades, incertezas. O momento que a gente viveu aqui de incertezas, inseguranças. Você mesmo deve ter ido trabalhar sem saber se ia voltar para sua casa contaminado, né?
e estava ali no front. Então, um momento aqui grande de falta de amor próprio, de raiva, de apatia, de medos, de frustrações e de insatisfação. Mas o que as pessoas querem? Contentamento, leveza, alegria, felicidade, realizações, paz. Então, como é que a gente acha esse meio termo? Foi o que eu falei, sem problemas, só se morrer. Mas dá para eu conseguir equilibrar. Então, eu quero que você guarda esse conceito agora. A intolerância, o egoísmo, a falta de amor próprio, relacionamentos difíceis, hábitos alimentares inadequados, podem colocar o seu organismo em desequilíbrio, gerando o quê? Doenças, patologias, né? Psicossomáticas, ou inclusive desenvolvendo algum distúrbio pré-existente geneticamente. Então, quer dizer, a minha vida está tão ruim que se na minha linha genética eu tenho lá alguma coisa de depressão, fatalmente eu começo a ter depressão, infelizmente. Então, doença é esse desequilíbrio que vai atingir o corpo físico, o pensamento e os sentimentos. Então, quando a gente fala pensamento e sentimento e, consequentemente, atitudes, eu estou falando aqui, ó, desse poder mental. Então, quando as pessoas falam, mas como é que é esse tratar holístico de corpo, mente, espírito, emoção? Porque a mente, ela é o precursor de tudo. Eu não vejo com os olhos, eu vejo com o cérebro. Então, todo esse sistema neurocientífico, essas sinapses cerebrais que nós temos, e hoje em dia a neurociência está brilhantemente desenvolvida, mostrando para a gente que tudo acontece aqui, é onde a gente vê pacientes se recuperando mais rápido e outros nem tanto. Por quê? Porque tem alguns que não conseguem ter o poder da superação. E aí aquele pensamento deprimido, aquela coisa de ó, a vida, os céus ou azar, vai deixando com muito mais dificuldade para que a alopatia faça o efeito. Então, quando a gente fala de aura e chakras, eu vou mostrar aqui para você o que eu estou falando, porque muitos não conhecem. E, por favor, não está ligado à religião, tá? Esta aqui é uma menininha. Eu quero que você veja aqui, ó. Tem um halo aqui em volta, né? Então, isso daqui nada mais é do que, se você abrir os braços, é a roupa do seu corpo, chamado aura. Então, é tudo isso aqui. Né? Então, aqui começa a aura. Opa, então já tem uma aura aqui. O que quer dizer isso? Vamos entender aonde as doenças começam, mas não antes de mostrar para vocês algumas civilizações, o que eles trouxeram, isso é coisa de anos, bilhões de anos para trás, né? Então a gente começa entendendo ali, ó, que a China, ela estruturou o conhecimento da energia que percorre nos nossos corpos por meio dos meridianos. É aí que a acupuntura trabalha. Então, o acupunturista, ele vai lá, identifica aonde que está o seu problema, vai lá, aplica a agulhinha, ou na acupuntura total, ou na sistêmica, ou ainda nas sementinhas, mas ele então trata o meridiano. Nós estamos falando de milhões de anos para trás. E a Índia, qual foi a contribuição dela na cura? O saber desses portais de energia, que é a aura e o chakra. Então, eles foram aprendendo, estudando, os hindus, e vou mostrar para vocês depois a relação das doenças dos chakras com as doenças, esse relacionamento, né? E a Grécia, ela traz aí a teoria dos centros energéticos e dos halos cósmicos, que é onde a gente vê ali por meio das ultrassonografias os tumores. Então, veja bem, se nós temos civilizações que já tratam da saúde há um certo tempo, por que não
usar esse conhecimento ao nosso favor. Então, em cima disso tudo, como é que a gente obtém o equilíbrio? Como é que eu posso ser um ser feliz, saudável, próspero, leve, alegre, né? Buscando, então, esta ajuda naquilo que vai me fazer melhor. Porque o nosso dia é isso daí, nós somos seres multifacetados. A gente trabalha, a gente estuda, a gente vai à igreja ou não, a gente namora ou não, a gente é casado ou não, tem carreiras profissionais, tem desejos, tem viagens, e tudo isso aqui, ó, é um pit stop, tem que funcionar todo dia. Então, para que eu me mantenha em equilíbrio, eu tenho que ter aqui esse conceito holístico. Então, vamos lá. Corpo. Doença de qualquer espécie se instala no corpo. Como é que a mente reage a esse holístico? Como é que... Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Como é que a mente reage, então, a esse holístico? Excesso de trabalho, preocupações e hesitações. Não tem nada pior para a mente do que a dúvida. E agora o que eu faço? Eu vou para cá, vou para lá, para onde que eu caminho, que decisão eu tomo? Eu caso, eu separo, eu troco de pessoa, eu fico com aquela, eu troco de emprego, eu fico com aquela, eu mudo de casa, eu mudo de cidade. A indecisão corrói, porque entra os valores éticos e aí a gente se atrapalha dentro de uma grande hipocrisia. Mas a mente vai perturbar a sua vida se você não conseguir mantê-la serena. Quem traz a serenidade? Quem traz a serenidade para a mente? Falávamos isso antes, na hora do teste aqui da nossa aula com a Elaine. A meditação. Ah, então peraí, quer dizer que se eu respirar, eu já estou começando a falar para a mente, fica na boa aí, relaxa aí, Ah, então, o que é essa meditação? Ah, eu vou fazer circular o oxigênio. E quando eu circulo o oxigênio pela minha mente, eu ajudo as minhas células a voltarem para os seus tamanhos que tem que ser. E aí eu começo a pensar melhor. Parece mágica, mas não é. É biológico, é químico. A emoção, como é que eu lido então com as minhas ansiedades, com os meus medos, com a angústia, com a depressão? Tem gente que tá em depressão e está lá com um monte de remédios que afunda mais. A depressão, ela é química, ela é um desequilíbrio químico, mas ela é muito mais um desequilíbrio emocional. E quando eu não consigo dar cabo da minha vida, resolver saber o que eu vou fazer, que eu não vejo luz no túnel, no fim do túnel, eu começo a ficar deprimido, porque a minha existência ficou comprometida. E o espírito, formas de pensamentos obsessivos. Sabe aquilo que fica na tua cabeça, que você não quer mais pensar, mas vem? E vem, e vem, e vem, e chega uma hora que você fala assim, sai da minha cabeça, não quero mais pensar isso. Então, essas formas de pensamentos obsessivos vai te perturbar. Então, veja, corpo, mente, emoção e espírito, é aqui que a gente trabalha no holístico, entendendo esse todo. E aí, óbvio, a gente vai trabalhar com a terapia adequada para a pessoa. Eu trouxe aqui a foto de uma paciente, Foi um diagnóstico físico e emocional. Percebe que os órgãos estão andando aí, ó, na íris? Essa aqui é a foto de uma íris, Primeiro, é muito raro a gente ter um paciente que tenha essa íris totalmente preenchida. Isso daqui só criança tem. A íris de adulto, ela já é totalmente furada aqui, cheia de não furada, mas cheia de pontinhos, Então, o que traz de diagnóstico num primeiro momento para a gente? Que esse paciente, ele deve ter uma boa alimentação, que ele consegue ter aqui os 19 aminoácidos repostos ou em alimentação ou em suplementação, Mas o que me traz aqui também, eu quero que vocês, por favor, olhem aqui do lado esquerdo, deixa eu voltar. Do lado
esquerdo, tá vendo? Dá para ver meu mouse aí, ó? Isso aqui é o rim. Então, quando eu olho isso daqui, eu falo, nossa, esse paciente está com um probleminha renal. Se não tem, pode vir a ter. Então, eu começo trabalhando preventivo. Anéis de sódio, essa camada azul aqui, ó, que parece catarata, isso daqui é colesterol altíssimo. Aí, se eu confrontar com o exame de análise bioquímica dele, eu comprovo essas síndromes que ele já tem, né? Então, veja, tudo isso que o paciente traz como preventivo, eu consigo, junto com o médico, fazer um prognóstico melhor preventivamente. Então, o cara não precisa chegar lá e ter uma cólica renal ou uma nefrite ou sei lá o quê. Ele pode prevenir. Mas, para que isso aconteça, o que eu preciso? Eu preciso de consciência. Eu preciso que a pessoa esteja aberta e permita-se. Então, assim, o que eu posso mudar na minha vida em questão de estilo de vida? Então, eu pego lá no campo emocional. O que me atravanca? Medo. Eu tenho medo de ser feliz, eu tenho medo de sucesso. Eu tenho medo de entrar em novas relações e não dar certo, eu quebrar a cara e eu me machucar. Eu tenho medo de fazer um curso, porque e depois? Eu vou ter que mostrar para a sociedade que aquele curso vai me dar um retorno financeiro. Então, quando a gente começa a se analisar, a gente vai começando a limpar tudo isso dentro do nosso organismo, que brilhantemente dá para a gente ver pela íris. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho. Manda, Alê. Pode falar pro Alê. Eu estou tentando olhar aqui, né? Eu estou vendo que tem as marcações, tudo, mas então quer dizer assim que cada risquinho, cada alteração da íris é uma complicação? É isso? É isso. Entendi. Exatamente isso, né? E que a gente vai tratando. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ó, vesícula, apontou aqui, como eu vou falar? Esse ganchinho aqui, ó, que o mouse está passando. O que apontou aqui? Esse paciente não tem vesícula. Então, na hora que a gente conversou com o paciente, como é que tá a tua vesícula? Eu tirei, ok, ficou aqui. Então, a íris é um dedo duro, ela conta tudo. Mas, por exemplo, tem diferença do lado esquerdo do lado direito ou não? Tem. É assim, só para você ter uma ideia, aqui a gente consegue ver até a parte emocional da pessoa. É muito estudo, né? Um profissional de irisiologia, realmente ele se dedica a anos e anos de estudo. Bate o olho aqui, também tem que ter uma foto bem tirada, que ela tá bem expandida para mostrar na apresentação, né? Uma foto bem tirada, ela traz tudo. Mas tem coisas simples, ó, seios faciais. O que é isso aqui, ó? Sinusite. Coisa simples, só que a sinusite, ela atrapalha o meu campo hormonal. Que atrapalha o meu sexto chakra. Aqui, que a gente já vai entrar nesse assunto já. Não vai embora não desiste não, tem muita coisa aqui ainda. Então, olha que bacana, né, gente? Por meio de novas técnicas, a gente consegue pegar antes. Então quer dizer que eu tinha um tumor lá no útero, que eu posso, então, vou lá ver, vou lá no meu ginecologista e falar, olha, tá acusando aqui no meu olho que tem um tumor, o que é isso? E aí vai fazer todos os procedimentos convencionais. Muito bem, aqui a gente tem um outro tratamento, que é a Photokirlian. A Photokirlian, inclusive, ela já é usada em processos judiciais, ela é acatada como alguns desequilíbrios psicoemocionais, em casos aí de processos, né? Então, você põe o seu dedinho lá numa máquina, ela fotografa. Isso que vocês estão vendo é isso que eu mostrei aqui, olha. É o seu campo áurico, que obviamente aqui no meu folderzinho aqui, ele tá bem desenhadinho, né? Mas ali é uma foto real.
E o que que significa isso? Que aqui, olha, onde não está fechado, vocês estão vendo aqui, ó, no verde, não está fechado? Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Esse aqui, olha, é uma foto, Kirlian, de um paciente com tendência suicida. Então, totalmente aberto esse campo áurico dele aqui, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tratar com florais, eu vou tratar com psicoterapia, eu vou ajudar essa pessoa a restaurar esta aura. E agora a gente vai começar a falar de chakras. Chakra não é aquele pedacinho de terreno que você tem lá no fundo do quintal para plantar ervinhas. Não é. Aquilo lá é chakra. Chakra vem dos hindus. Eles consideram 7 os primeiros chakras. Eu trouxe até umas coisas que eu tirei da sala de atendimento aqui para mostrar, para ficar mais didático, né? E eu vou explicar para vocês. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá, essas são as imagens. Vamos voltar aqui. O que cada chakra simboliza no seu organismo? Porque esses centros de forças, muito bem explicado pelos hindus, eles correspondem às glândulas do nosso corpo. Então, não é solto assim, não é ao acaso, né? Então, vamos começar aqui, olha, da direita para a esquerda. Muladhara. Esse aqui é o primeiro chakra. Esse é o desenho do chakra. Né? Então, assim, a cor dele é vermelha. Ele está ligado ao que nós viemos fazer neste plano, gente. Né? Qual é a sua missão de vida? O que você veio buscar aqui? E o mais legal, né, é que esse chakra ele desequilibra para mais ou para menos. Então, quando ele está voltado para o desequilíbrio no negativo, você provavelmente vai ter desânimo ou cansaço ao acordar. Sabe assim, ai meu Deus, acordou, amanheceu, abriu o olho, o que é que eu vou fazer hoje? Ai, tudo de novo. Quando ele está desequilibrado para mais, você está pilhado. Alguém tem que chegar para você e falar, filho, vai tomar um chá, vai deitar um pouco, vai descansar. Então, quando você tem indisposição física, falta de vitalidade, dores nas juntas, torcicolos, nervo ciático, desânimo de viver, falta de entusiasmo, falta de sentimento nesse plano terreno, desesperança é a palavra, né? Puxa vida, tô aqui, mas parece que a minha vida não vai, né? Unha encravada crônica, infecção de rins e bexigas, pode começar a tratar o Muladhara, porque ele está em desequilíbrio. A gente só precisa identificar se o desequilíbrio, como eu falei, é para mais ou é para menos. Como eu equilibro esse chakra? Tem muitas opções. As cores, cor de roupa, cor de acessório, alimentação, as ervas medicinais. O meu trabalho é em cima disso. Eu analiso os teus chakras em consulta e passos florais. Então, você vai tomar gotinhas para regularizar. E aqui tem comportamentos que você vai tendo que vai intensificar esse desequilíbrio. Então, esse é um chakra da matéria. Então, por exemplo, excesso de preocupações pessoais ou profissionais, familiares ou de relacionamentos desequilibram esse chakra. Então, veja, é o holístico, né? Eu não posso só ir lá e ver que está desequilibrado, eu tenho que entender por quê. Agora vem o pior. Falta de dinheiro desequilibra esse chakra. Então, de cara, metade da população já tem o Muladhara desequilibrado, né? Falta de emprego, falta de perspectiva na vida. Então, veja que o momento que nós passamos, ele provavelmente muitas pessoas estejam com esse primeiro chakra desequilibrado. Eu vou só voltar aqui uma coisinha, olha. Olha a mocinha aqui, né? Que também está aqui. Então, veja, esse primeiro Muladhara, ele fica aqui embaixo, entre o ânus e a região
genitália, da genitália, lá no meio. Também conhecido como períneo. Ela está sentadinha ali, não dá para ver. O segundo chakra é o laranja. Ele fica aqui, ó, em cima do pâncreas, do ladinho aqui, tá? É o sexual. Então, quantas pacientes que não engravidavam e faz tratamento hormonal, e faz saltinopilografia, e faz não sei o que para ver se desentope, e vai não sei o que, e deposa o coito, levanta a perna, faz sexo selvagem, e faz de tudo e nada. O chakra tá bloqueado, não vai engravidar. Simples assim. Se eu falar isso lá para a clínica de reprodução, eu sou uma mulher morta, mas assim, né? Desbloqueia o chakra. Então aqui, o que é comum ter, né, nas mulheres, na parte de menstruação, muita TPM, dor no quadril, nos homens, ejaculação precoce, impotência, tudo ligado ali, né? Rins, bexiga, tá tudo ali. Incapacidade de ereção, deficiência no sistema linfático. Olha que bacana, né? Você descobre ali, opa. E qual que são os comportamentos que desequilibram esse chakra? Dificuldade no relacionamento, cônjuge. Mas aqui também é um chakra da autoaceitação. Então, se você está sentindo gordo, feio, maloqueiro, sem perspectiva, né? Também vai desequilibrar esse chakra, porque é a aceitação sua, do seu corpo. É chegar no espelho e falar, uau, sou bonita, hein? Não me convidaria para jantar? Né? Então, muitas coisas também desse chakra desequilibrado é autopodar-se das suas realizações. Sabe aquele caso clínico que, olha, meu pai é médico, minha mãe é médica, minha irmã é médica, mas eu quero ser advogado. Mas se eu for advogado, não vai pegar bem aqui. Então, é melhor, para evitar problema, eu fazer medicina. E aí a pessoa fica infeliz para a vida inteira, né? E com o segundo chakra desequilibrado, porque essa autopodação, ela acaba desequilibrando esse chakra, né? Baixa autoestima. Então, quando a pessoa está triste consigo mesma aqui, desequilibra esse chakra. Lembrando que ele está muito próximo dos rins. Lembrando que o fígado processa as emoções e os rins descartam. Então, se você não está conseguindo fazer esse descarte, esse chakra também vai estar entupido, bloqueado por conta dos rins. Dúvidas até aqui? Posso seguir? Tem alguém ainda comigo aí? Ou já foram embora? Desistiram? Tá muito complicado. Tá aí? Tá bom. Eu não estou só, né? Eu tô aqui. Ótimo. Agora, gente, a gente vai para um chakra que eu falo assim, olha. Só a Madre Teresa, Jesus, Buda, Krishna, seres muito elevados, não tem esse chakra desequilibrado, sabe por quê? Ai, não mostrei para vocês, né? Apesar que vocês já viram a figura, mas eu desmontei minha sala de atendimento, eu vou mostrar. Então, esse aqui é o desenho do segundo, a cor dele é laranja, né? Agora aqui, ó, fogo que te quero fogo, né? Terceiro chakra, ele fica no seu corpo, põe a mãozinha nele, ó, 3 dedos abaixo do seu umbigo. Muladhara. Aqui é o fogo da digestão, né? É o ácido que corrói o estômago. Por quê? Ao mesmo tempo que esse é um chakra de impulsividade, onde você consegue executar as coisas, onde você consegue fazer, onde você não vê obstáculo, onde o desafio está ali, é enorme, você fala, eu vou. Ele também é o chakra que se desequilibra muito fácil, porque aqui passam as emoções inferiores, que são raiva, medo, ódio, não engolir a vida, achar que a vida está sem perspectivas, está tudo muito remorso, arrependimento, nervoso. E aí, gente, quem não passa isso todo dia na vida, fala sério, né? Então, ele vive equilibra, desequilibra, né? Pânico, aqui é uma informação importante. Pacientes com ansiedade, eu tenho ansiedade proveniente de 3 chakras. Então, quando ele vem para consulta com esse quadro clínico, eu tenho que identificar. É uma ansiedade de terceiro chakra? Ou é uma ansiedade de quarto? Ou é uma ansiedade de sexto? Porque são tratamentos naturais diferentes.
Aqui também, não conseguir perdoar e vitimizar-se desequilibra esse chakra. E o que ele traz de doença, gente? Deficiências digestivas e estomacais geral. Úlcera, gastrite, oscilação de humor. Vocês já conheceram alguma pessoa que chega, dá um bom dia, que o sol parece que nasceu dentro da janela do quarto dela e passa meia hora, uma hora, a pessoa fica com o capiroto que você fala, meu Deus, mas que ela estava tão bem? Não é culpa dela, é culpa do chakra dela que está desequilibrado. Então, essas variações. O mesmo ocorre para alimentação. A pessoa sai que come. De repente, tem dias que ela não come. 4 horas da tarde você fala, oi amor, você não vai almoçar? Não estou com fome. Está com o chakra desequilibrado. Medos e pânicos, muito fortemente. É esse chakra desequilibrado. Agonia, ansiedade, diabetes, obesidade, instabilidade nervosa, é o sem tolerância, né? O tolerância zero que a gente chama. Introversão, então aquela pessoa que eu quero ficar mais no meu cantinho, quero ficar mais comigo mesma. E aí vem as ites, né? A pancreatite, vem a hepatite, compulsão por consumo. A pessoa sai para passear porque ela tá cheia de ficar em casa, ela põe a máscara dela, vai pro shopping, chega lá, ela vê uma sandalinha na promoção. E aí ela compra 3, uma de cada cor, porque é tudo muito importante para ela, né? E aí ela chega em casa, ela fala, mas eu não uso sandália. Não posso usar sandália, eu tenho que trabalhar de sapatinho fechado. De quando em nunca eu saio, mas eu não gosto de usar sapato aberto. Então assim, esses desequilíbrios, Muladhara, Manipura, desequilibrado. Então presta atenção aqui, importante, né? Uma coisa importante que eu vou falar. Os 3 chakras, esse do umbigo, sexual e o primeiro, eles estão ligados ao plano terreno. É o chão. É a minha conquista, é o que eu estou neste plano físico. O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Eu sei que vocês tiveram uma aula aí de roda de vida para se entender onde é que vocês estão, uma palestra esses dias aí, né? Então assim, ó, esses 3 chakras estão ligados para baixo. Aí vem Anahata, coração, frontal e coronário. E laríngeo, esqueci da garganta. Olha como o universo é perfeito. E o universo você deu o nome que você quer. Os 3 para baixo, como eu acabei de falar, é da matéria. Esses 3 para cima é do espírito. Aí vocês vão falar, ué, e o quarto? O quarto é o cardíaco, que é amor, que une tudo. Porque a gente só está neste plano e consegue fazer as coisas quando a gente tem essa consciência desse lindo chakra chamado Anahata, que é o chakra cardíaco, que é onde a gente esconde a nossa caixa, aqui, que é a caixa das verdades. Mas aqui a gente também esconde os nossos sentimentos, né? Então, infartos, anginas, taquicardia, parada respiratória, deficiência pulmonar, circulação precária, baixa imunidade, efizema pulmonar, câncer de mama, lúpus, doenças do sangue em geral, doenças arteriais e gripes recorrentes, 4º chakra desequilibrado. Então é um chakra onde as pessoas desequilibram quando elas começam a ter sentimentos reprimidos. É magoado e não fala. Quer se posicionar pela comunicação, mas acha que o que vão pensar, e aí ele não fala, engole. Então vai engolindo, engole um sapo hoje, engole um sapinho amanhã, engole um sapinho depois, engole um brejo o mês inteiro, e aí o coração não aguenta. Então, falta de compreensão, falta de sensibilidade, excesso de apego material por tudo e dores de perda e dores de abandono. Então, normalmente em casos de separação, em casos de morte de entes queridos, esse chakra ele tem que ser tratado. Muito bem, deixa eu ver o meu tempo aqui. Tá, tô quase acabando. Vamos para laríngeo. Laranja não, laríngeo.
Aqui, ó, quem é que não consegue se posicionar na comunicação? Eu vou lá, eu falo, mas parece que ninguém me ouve. Ou eu quero falar, eu fico até vermelho aqui, ó, mas eu não consigo falar. Então aqui, chakra laríngeo, o quinto chakra. Esse aqui é o chakra do poder pessoal. Então, de cara, se você não está conseguindo dar conta da sua vida, você já está com problema nesse chakra. Não consegue falar, não consegue verbalizar, e aqui vai dar impacto em você não conseguir colocar em prática os seus projetos. Porque como ele é o chakra do poder pessoal, você não acredita em você. Então chega uma hora que as pessoas estão, de tanto não acreditar em si, gera o sentimento de insegurança, de incompetência, de não faço nada certo. Então a gente precisa regularizar esse chakra. Sintomas que esse chakra traz: falta de criatividade para verbalizar pensamentos, dificuldade de expressão e comunicação, principalmente em público. Põe alguém para falar em público, a pessoa não consegue. Pasme, gente. Asma, artrite, alergia, laringites, dores de garganta, lógico, recorrentes, né? Problemas menstruais, herpes e aftas na boca, problemas de cabelo e pele, descontrole de crescimento no corpo e na infância, bócio, herpes, câncer de garganta, perda de voz. Tem gente que está sempre rouco, está com problema na garganta, eu tenho problema de amígdala e fica ali sofrendo, né? E problemas de dentes e gengivas. Quero saber se tem dúvidas. Perguntas? Estou sozinha aqui? Não. Não, cadê a Elaine? Cadê o povo? Cadê Abram ela, seus Elaine? microfones. Tô aqui. Não, Dúvida? na realidade, eu acho que o que mais eu tenho dúvida é nessa questão do alinhamento mesmo dos chakras, né? Porque Tem que passar em consulta. é, Medir pela radiestesia e é uma consulta. Para você entender. porque na realidade a gente não consegue. Em casa a gente consegue meditar, tentando alinhar os chakras, mas não é. Como que eu posso dizer? Você não consegue eficácia, né? Técnicas, que você não tem as técnicas corretas para você conseguir fazer esse alinhamento, né? Mas isso serve para quê, esse conhecimento? Para você ver assim, nossa, eu estou me sentindo assim, será que esse chakra está desequilibrado? Né? Então, ao invés de eu correr para o medicamento alopático, deixa eu consultar aqui, deixa eu ver o que eu posso melhorar. Né? Então, na realidade, já consigo identificar algumas coisas assim, né? Quando você falou das sandálias aí, eu falo, não posso comprar, porque eu já sei, tem alguma coisa errada aqui. Porque na realidade é isso, eu não vou usar, mas fica aquele impulso. Ou acorda assim, ó, hoje eu tenho que sair para gastar. Hoje eu tenho que sair para gastar. E você não tem que sair para gastar, né? Não tem. Aí eu olho para mim e falo, ai, centopeia, você não precisa disso, centopeia. Alguma coisa tá fora do eixo. Então eu tô conseguindo. Tá conseguindo identificar, pelo menos, é um grande passo, né? Esse aqui é o chakra frontal, o ágina. Aqui, ó. Também Nazarete, considerado a Bia Mendonça está perguntando quantos chakras existem. São 12, mas os principais trabalhados são 7, que é esses que eu estou passando. Agora, veja, para os chineses, eles consideram que cada célula é um micro chakra. E faz um pouco de sentido, porque você que tem um pouco, às vezes a pessoa que tem mais sensibilidade, quando ela dá a mão para o outro, ela já sente a energia. Então a gente tem chakras aqui. Aí quando eu chego num lugar que o ambiente está carregado, me dá um sono, então eu tenho chakra no corpo inteiro. Esses 7 são os mais estudados. Os 12 que eu falo é porque trabalha outros campos dimensionais, porque não é mais no campo físico, é no campo áurico. E tem outros estudos sobre eles
que muitas pessoas ainda não aceitam porque acham que é espiritismo. E não é. Nossa, professora, eu pensei que eu era sensitiva, então, porque eu tenho um pouco disso, de sentir, às vezes, sei lá, numa pessoa, até mesmo no ambiente. Tem vezes que eu chego num lugar que eu fico muito desconfortável. Tem que bloquear os chakras, é muito fácil. Você pega a mão esquerda, coloca aqui no frontal, a direita você põe nesse ossinho, o primeiro ossinho que tem aqui na nuca, que é o humeral. E você mentaliza, estou fechando os meus chakras. Isso você pode fazer de manhã para sair, para trabalhar. Porque vocês que lidam com o público e com dores, né? Tem uma carga muito forte energética. Então, bloqueia os seus chakras. Aí você não vai mais ficar tonta, passar mal. E fechar o umbigo, que eu já ouvi muito, fechar o umbigo. Ótimo, ótimo. Algodãozinho, esparadrapo, perfeito. E Porque esse do umbigo, foi bem colocada a sua questão. Quando tem lá o Kung Fu, qual é o ponto que eles tentam pegar no adversário? É o umbigo. É esse chakra. Né? verdade, é verdade. É o chakra. É porque na realidade eu sempre ouvi assim, vai sair, vai para tampa o umbigo, tampa o umbigo. Tampa o umbigo, falei, isso mesmo. Vou ficar com o umbigo tampado e... Mas aí eu fiquei com vergonha de perguntar, né? Falei assim, mas vou fechar esse umbigo pra quê, gente? Não precisa, não. Tem que fechar. Aí eu falei assim, agora eu vou aproveitar tudo aqui, viu, igreja? Ô, Alexandre. Não é igreja nem Alexandre, é o universo. Universo. Hoje eu Olha sou universo. Sexto chakra desequilibrado, aqui os hindus, eles usam um enfeitezinho que se chama birding, né? Porque é considerado o terceiro olho. É o olho da visão. É o olho que a gente realmente vê tudo além do campo material para quem desenvolve. E dá para desenvolver na meditação. Né? Depois de um longo tempo. Tem que estar preparado. Eu fui até buscar. Todo dia de manhã eu tenho óleos. Ótimo. E eu vou passando. Tem de mirra, de cravo. O de laranja é o que eu mais gosto, né? Já tá no finalzinho aqui, ó. Eu adoro o cheiro. E todo dia de manhã e à noite me ensinaram, porque como eu trabalhava com pacientes graves, uma energia muito pesada, eu saía da UTI muito mal. E aí me ensinaram, né, a tampar o umbigo, a passar tudo. E aí nunca mais. Aí eu peguei isso de hábito para mim agora. Você pode, pela cor do óleo, usar nos chakras, né? Sendo que o violeta você pode usar nos tornozelos e nos punhos. Sim. Mas vamos falar do sexto chakra. Gente, como tem gente com sexto chakra desequilibrado? Por alguns motivos. Primeiro, quem é que dorme com o celular no quarto? Então, a nanotecnologia vai lá emitir as radiofrequências para vocês e vai comprimindo as suas células, ela vai achatando as células cerebrais e provavelmente você está com falta de memória ou com uma memória mais comprometida. Né? Então, primeira coisa... Nossa, verdade! Principalmente se eu ligar alguma coisa no fogão, aí já era. Se tiver que queima ou se não pega fogo, porque eu não lembro. Esse é um dos pontos. Muito forte, inclusive. Põe o celular em outro cômodo. Eu sei que a gente usa para despertar. Mas eu acho que é mais um motivo para você levantar da cama, né? Porque vai despertar, você tem que ir lá para não atrapalhar o povo da sua casa. Então você já aproveita e levanta. E sai dessa frequência radioativa. Tem estudos na USP de antenas, quem mora próximo, de antenas de telecomunicações, já tem predisposição a câncer. Então, assim, essa parte é bem complicada. Mas esse é um chakra, quando em desequilíbrio, ele gera a incapacidade de você entender começo, meio e fim das coisas. Perda de memória e todas as doenças cerebrais, né?
Então, é muito complicado. Aqui também entra a incapacidade de colocar suas ideias em prática. Sabe, pessoas que estão confusas? Vai lá no postinho pegar uma coisa, esquece, vai para o quarto do paciente, esqueceu e volta e vem, e vai e vem, e volta e vai. E parece que a pessoa está lesada na cabeça. Ela está mesmo, porque o sexto chakra dela já foi. Está comprometido, né? E aqui é um problema, porque esse é um chakra que tem um órgão, uma glândula aqui, que é a pineal. E a pineal, ela distribui os hormônios para todas as outras glândulas. A glândula endócrina. Então, é muito sério. Primeira coisa, gente, tira o celular, tira a luz. Quem tem televisão no quarto, desliga da tomada. Relógio digital com luz vermelha. Dormir é no escuro, porque à noite a gente tem uma proteína que é fabricada só no escuro. Então, cuidado aí com o seu dormir. Isso não custa nada e você pode fazer, né? Uma mudança de hábito aí. Quem tem dores de cabeça recorrentes, sinusite, essa confusão mental que eu contei, né? De esquecer, vai para cá, vai para lá, esquece e tal. Dificuldade de concentração, que também é um ponto que as pessoas reclamam muito hoje em dia. Otite e hiperatividade mental. Então, meu bem, aqui a gente precisa cuidar desse ajna aí. Ajna. Último chakra, olha como ele é lindo, né? Chakra das 1000 pétalas. Olha só. Sasrahara. É o coronário. É aqui em cima, ó. Se você pegar de orelha a orelha, ponto do meio da cabeça, ele tá aqui. Isso. Seu coronário, né? E aqui, quando ele está desequilibrado, ele desequilibra o seu relógio biológico. Quantas pessoas não acordam de madrugada porque está com fome, quer comer? Quantas pessoas perdem o sono de madrugada e acorda atrasado porque bagunçou tudo, né? Ele quebrou o seu relógio que regulariza o seu círculo circadiano. Estado de torpor constante, parece que a pessoa está assim, sempre dormindo, está meio lesada na cabeça, né? Ele faz essa integração entre a sua personalidade e a sua vida. Então, assim, essas confusões todas que as pessoas têm, acaba sendo por esse desequilíbrio. Tumores no cérebro, aquelas obsessões mentais que eu comentei um pouquinho lá atrás, epilepsia e também influencia a função de todos os outros chakras. Então, como que a gente equilibra, né? Eu acho que esse é o grande desafio, vamos dizer assim. A respiração, ela já ajuda você voltar aos seus estados de consciência, aos seus estados de calma, de serenidade, de paz. Só que a gente não gosta, né, de respirar. A gente não gosta. A gente tem preguiça, né, de respirar. Então, você vê um nenezinho numa neonatal, a respiraçãozinha vai até a barriguinha lá embaixo. A gente para aqui. Por quê? Porque respirar precisa de tempo. E de uma certa maneira a gente comprimiu esse tempo na nossa vida e colocou a pressa como norte da nossa vida. Tudo está em função do tempo. Então, qual é o tempo que você tem para você para se conectar? Conectar, gente, pode ser uma respiração, pode ser uma oração, pode ser qualquer ligação que você faça que te traga serenidade, né? Então aqui a gente vê nessa imagem 1, que eu já mostrei aqui até por fora, é uma imagem aqui, ó, da mulher meditando toda a hora dela certinho, ó, sem furos. Aqui também, que mostra, são chamados vórtices, né? Porque são redondos. Em sânscrito, chakra significa círculos. Essas imagens já mostrei aqui para vocês. Aqui eu estava participando de um evento. Eu meço o chakra pela radiestesia, né? Pelo pêndulo, pela consulta, e dali eu monto o floral
para o paciente aqui já foi um evento em Maria da Fé, lá no sul de Minas Gerais, mas basicamente a consulta que eu faço para identificar os desequilíbrios é isso, né? Aqui é um tratamento, lá que eu falei para vocês que eu tirei tudo da sala de atendimento, os chakras na parede, na ordem, lá bonitinho, né? Aqui é um atendimento fabuloso que as pessoas costumam dizer, nossa, a minha vida foi pré e pós esta sessão. É uma sessão que a gente usa o cobre como condutor, a ametista como transformador e as ervas específicas para a sua transformação. Então, depois da consulta, depois da medição dos chakras, a gente vai fazer esse trabalho que se chama personalidades ressonantes. Então, é no que eu acredito, me desculpe se tem alguém aqui que é contra, né? Ou tenha outras vertentes, mas nós tivemos algumas vidas no passado, em outros corpos, em outras personalidades. Então, vamos supor que em outra vida eu tenha sido uma prostituta. Então, eu chego nesta encarnação com um desejo sexual, um apetite sexual, além das normalidades, praticamente insaciável. E eu não consigo entender o porquê. Aí vai nos médicos, vê a parte hormonal, tá tudo bem, tal. Mas a necessidade de se relacionar com vários parceiros, ela é muito forte. E isso atrapalha a minha vida, porque eu não consigo ter um relacionamento convencional. Aí passo por um trabalho desse de transformação, né? Eu trabalho essa personalidade. O que eu faço? Eu trago esta personalidade e coloco ela na época dela. Então, há uma libertação. Eu tenho o caso de uma paciente que ela sonhava com o filho, que não era nem sonho, eram pesadelos, que sempre o filho dela morria. Ou ia para a guerra e morria, ou sofria um acidente e morria, ou vinha um assalto e morria. E isso estava acima já do que ela estava suportando. Porque ela ficava, será que são avisos? Será que meu filho vai morrer em acidente? E aí a gente foi fazendo esse trabalho com ela, desapareceu esse sentimento e ela também tinha muita insegurança. Ela é outra pessoa. Escreveu os projetos, montou seu plano de ação. Isso aqui estava dentro do trabalho do Fitocoach, né? Então são formas que muitas vezes a gente não consegue explicar, porque eu acredito no método e muitas vezes eu me surpreendo com os resultados, né? Mas que são extremamente funcionais. Então, é um trabalho aí muito interessante. Vamos voltar aqui. Eu dei uns mimos aqui para vocês, né? Mas Margarete, antes, desculpa ter te interrompido. A Ana Paula perguntou, quando a gente estava falando lá dos chakras, tal, ela perguntou quanto tempo podemos deixar o umbigo coberto? 12 horas. Um plantão, né? Um plantão. Você, depois à noite, é como se você saísse para trabalhar, fez tudo sua vida, a Ana voltou para casa, vai tomar banho, destampa. Deixa ele respirar. Da área de enfermagem, uma amiga que ela me convidou. Que bom, porque eu falo assim, olha, quem tá aqui tem que estar aqui. Verdade. E assim, eu tive esse primeiro contato com a senhora explicando. Foi muito bom esse conhecimento, porque a gente acaba tendo esse desconhecimento, né? Eu não tinha esse conhecimento que a senhora passou. E eu fiquei muito feliz porque a gente vai se achando, né? Dá pra gente se encontrar, igual a senhora falou no começo da questão do autoconhecimento, né? Isso ajuda bastante a gente a procurar essa mudança, tanto de hábito, comportamento, questão da mente. E igual a senhora falou, eu já fiquei tipo, meu Deus, calma, deixa eu me procurar aqui. Deixa eu ver onde eu posso melhorar. Mas eu agradeço bastante por esse compartilhar. E uma das coisas que eu gostaria de perguntar é que eu fiquei muito curiosa. Esse acidente que a senhora sofreu, tudo, foi praticamente algo que mudou a sua vida. Claro, foi ruim, mas foi bom que a senhora pode se encontrar, né? A senhora falou sobre superação, superação.
na questão holística, e eu achei muito interessante que vem super de encontro com aquilo que você mesma viveu, né, praticamente, né? Eu achei muito curioso. Eu queria saber como foi para você encarar essa mudança, de estar nessa situação, e por que a senhora procurou esse estudo? A senhora comentou por conta das ervas que ajudou, mas como que foi, assim, encarar esse novo para a senhora? Obrigada, Lia, pelas suas colocações. Tá tudo ótimo, só tira esse senhora da conversa, senão eu vou ficar ofendida. Mas assim, sempre as pessoas ficam curiosas, né? Eu sofri um acidente, eu fiquei queimando embaixo de um carro por 15 minutos. Então, meu lado esquerdo do corpo ele é de queimaduras de 3º grau, o lado direito é de fraturas. Eu não tenho a bacia do lado direito, porque teve fratura exposta, teve que cortar, mas eu não tenho nenhum pino no corpo. E eu ando e faço tudo, Claro, tem algumas limitações para alguns exercícios físicos, mas o resto da minha vida é normal. E eu descobri as ervas porque naquela coisa da cultura popular, alguém falou, coloca o gel da babosa para cicatrizar. E aí o médico quase morreu, né? Porque eu fui lá, pus o gel da babosa para cicatrizar, e ele ficou brabo, e não sei o que lá. Mas, eu posso até mostrar, não sei se vai dar para ver, a minha cicatrização ficou ótima, né? Vocês que são da área, a Lia não, mas... Então, veja, quando eu vi que essa babosa, ela estava fazendo isso, e outras ervinhas que me ajudavam na dor, né? Porque tramal era água para mim, né? Morfina era cafezinho, né? Porque quem queima um pedacinho no forno sabe a dor, imagina 40% do corpo, né? Então, eu descobri, por meio das ervas medicinais, que elas curam, né? E que elas faziam uma boa parceria com os remédios alopáticos. E aí eu comecei a participar desses estudos, fui entrando nos cursos, fui fazendo cursos em EAD. Quando eu consegui me recuperar, eu tive um novo ressignificado para a minha vida, né? E aí eu vi que eu precisava compartilhar com as pessoas que existem, sim, inúmeras possibilidades que a gente tem que acreditar e se joga, né? Tem que ir atrás. Porque normalmente nós somos o nosso pior inimigo. A gente que não acredita na gente, acha que não sabe, que vai fazer errado, que não tem competência, que não tem condição. Então a gente vai ficando assim, minado por nós. E quando a gente está, eu acredito em frequências energéticas, quando a gente está nessa vibração de baixo astral, a gente só encontra gente que vai chegar perto de você e vai falar, você vai fazer isso, não vai dar certo. Você quer abrir isso nessa época, você está louco? Então, tudo isso foi um ressignificado, e aí eu defini minha missão de vida, que é todas as pessoas que passam por mim, que elas saiam motivadas, engajadas e felizes. Tanto é que eu criei esse slogan, vem comigo ser feliz, né? E eu estou, graças a Deus, nessa profissão desde 2009, né? Atuando com o fitocoaching, ajudando gestores, ajudando pessoas a se transformar. E isso não tem dinheiro que pague, porque você encontra uma pessoa que está com muita dificuldade de viver, a vida está um peso, e aí ela vira um passarinho, porque ela começa a voar. Olha, é simplesmente maravilhoso. Então, como dizem por aí, né? A males que vem para bem. Eu tive toda essa ressignificação da minha vida, e o corporativo, eu dei a minha contribuição, né? Sempre trabalhando como professora universitária, eu ainda, vamos dizer assim, eu não abandonei totalmente a academia, só que hoje eu sou professora convidada de pós-graduação em outras cidades no Brasil. Então, eu já tenho agenda para 2 anos para frente. O ano que vem, por exemplo, eu já estou lá em Lucas do Rio Verde, 370 quilômetros de Cuiabá, para falar de gestão de carreiras, porque ninguém é melhor do que eu para falar de carreiras, para falar que dá para mudar, sim, e dá para unir saberes. Então, tudo isso vem assim, me deixando muito feliz, porque eu sou desbravadora, essa é uma das características da minha personalidade, né? Tudo que eu invento de fazer, ninguém conhece, ninguém viu, e aí eu começo. Mas ontem ainda eu estava lendo um estudo na USP,
onde a medicina está em reunião com a escola de engenharia para unir saberes para conseguir operar pela robótica. Olha que fantástico, né? E foi o que eu fiz. Eu peguei a parte da saúde, a área da saúde, especificamente das ervas, e juntei aí com a administração, que eu vim nesse trabalho todo de desenvolvimento. Mas hoje eu estou assim, 90% com o pé na área da saúde, né? Eu atendo no consultório terça, quarta, quinta, atendo online. Antes da pandemia, tinha muita gente da Alemanha e Portugal fazendo fitocoach comigo, um fuso horário de 5 horas, mas tudo bem, a gente só acertar as agendas, né? E hoje eu popularizei o preço para que as pessoas realmente possam ter acesso. Há 22 anos. Eu fui fazer pedagogia porque eu senti uma necessidade por conta de aula. Eu fiz o estrito sensu, mas eu senti essa necessidade. Aí eu tive a oportunidade de fazer algo que eu sempre quis lá na infância, assim, antes de fazer enfermagem, que era biologia. Olha só. Agora, no final do ano, eu vou ser bióloga. Por quê? Porque eu quero trabalhar com fitoterapia. Mas já que eu consegui fazer o curso, que aí teve uma mudança na lei, e em um ano eu posso fazer a biologia, porque eu sou enfermeira, eu consegui essa autorização, né? Então, eu falei assim, eu vou ser o quê? Eu vou ser bióloga, porque já era o que eu queria mesmo, e vou trabalhar com essa questão das plantas, o que isso pode trazer de benefício para mim e para o entorno, né? Com certeza. Focado na saúde. Eu falei assim, Alexandre, nossa, eu preciso conhecer ela. Por quê? Porque são oportunidades mesmo de mudança. E olha, brincadeiras à parte, o universo coloca sim pra gente possibilidades, pessoas novas, que vão trazer novos conhecimentos, que vão te despertar, que você vai falar, nossa, eu não sabia, é isso. E como é que eu faço para ter aquilo? E vai, né? Tá vendo porque eu deixei de ser igreja para ser universo agora? Ai, mas porque olha, é incrível, né? Eu acho que é aproveitar, e aí tem um segredinho, né? Que é você fazer planos de ações bem focados, porque para a gente se perder na vida é muito fácil. Se perder no sentido de não conseguir alcançar um objetivo, né? Porque nós temos inúmeras possibilidades. Eu, como professora universitária, quando eu dava aula na graduação, eu sentia muito orgulho de ter um aluno sexta-feira dentro de uma sala de aula. Quando eu comecei, né? Isso lá em 98, onde tinha lá assim 4 aulas de marketing numa noite só. Eu falava, gente, a pessoa sai sexta-feira do trabalho exausto, calor, milhões de bares no caminho, shopping gelado, o cara vem parar aqui, dentro da minha sala de aula, para me ouvir 4 horas. Eu tenho que ser grata a essa pessoa, mas por quê? Foco, né? Qual é o foco que você quer ter na sua vida? Eu quero dar mimos aqui para vocês. Alexandre, ativos e complementares. Se você quiser compartilhar com alguma amiga esse preço de consulta e de gente cuidando de gente, tá bom? Será sempre muito bem-vindo. Vamos para o encerramento, Lê? Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta, falar mais alguma coisa? Não? Nem quer que eu cante mantra? Sim ou não? Canta, Elaine. Sim? Então, eu vou fazer, vocês podem fazer depois, tá? Esse mantra que eu vou falar significa paz. E a gente vai emanar paz para o mundo inteiro, não só para o nosso Brasil, combinado? Então, fecha os seus olhos. Respira. Vai serenando a mente. Vai serenando aí o seu coração. Leva a respiração lá para baixo. Shanti, Shanti, Shanti. Om.
Shanti Om. Agora a gente vai imaginar primeiramente uma luz branca ao redor do globo terrestre, depois uma luz verde. E você também pode fazer o mantra comigo da sua casa, de onde você está. Vamos emanar paz para o mundo. Shanti, Shanti, Shanti Om. Que essa luz chegue aos 4 cantos do nosso querido globo terrestre e, em especial, ao nosso planeta, Mãe Terra Gaia. Namastê. Todo mundo voltou? Ou já ficaram por lá? For fazer e foram junto? Bom. Nossa, muito bom, bom, né? Dá uma relaxada. Tá vendo? Essa é uma coisa rápida que você pode fazer. Muita quando luz. estiver estressado, para desestressar, usa a paz. Prima irmã do amor. Eu quero agradecer essa oportunidade que eu tive de poder levar um pouquinho de informação desse trabalho que eu tenho muita fé, muita esperança, que um dia vai ter muitas UBSs com as terapias integrativas e complementares, para que as pessoas possam ficar bem física, emocional, espiritual e emocional principalmente, né? Para que a gente acabe com esse número de suicídios e suicidas, que acabe com esse índice elevado de depressão, tristeza, angústias, ansiedades, né? E vocês agora já são um ponto de luz, porque cada um já fica sabendo que é mais um para cobrar dos nossos governantes essas possibilidades. E vocês também, né? Podem buscar esses cursos, pode fazer essa graduação à distância maravilhosa. Quem for fazer, fala comigo, porque eu tenho desconto e vocês também, hein? E é isso, gente. Eu estou aqui à disposição e eu espero de coração ter levado um pouquinho de amor no coração de vocês. Certo, universo? Certo. Ai, só tenho a agradecer o fechamento assim da semana glorioso, né? Nessa paz. Prazer imenso, imenso de te conhecer pessoalmente e que você trouxe assim com essa paz, né? Ai, tenho muito a te agradecer. E é o universo aí do lado que pôde nos proporcionar isso, né? A esse encontro. Eu tenho certeza que é só o começo de uma grande parceria, né? Quero aprender muito. Eu tenho que te agradecer a todos os participantes que ficaram até este momento. Gratidão e que nós possamos juntos caminhar um caminho de paz, de amor e um caminho de conhecimento, que a gente possa ter vários outros encontros como esse dessa semana, né? Meu carinho e minha gratidão também para o meu amigo Alexandre, que a gente brinca, mas que eu amo muito, muito mesmo. Obrigada, amigo, por você ter estado junto comigo nessa empreitada e acreditar que a gente podia juntos caminhar. Então, eu amo muito você, viu? Gente, muito obrigada, viu? Bom, eu só tenho a agradecer também, primeiro aos participantes, né? Eu acho que foi uma semana de muito conhecimento. Nós trouxemos palestrantes incríveis, de áreas diferentes, mas que elas se interligavam muito. Eu acho que foi providencial, né, o encerramento com a Margarete, né? Nós tivemos um problema técnico e foi o que ela falou, né? Nada é por acaso, né? Então a gente começou na velhice, né? Que a primeira palestra, uma das primeiras palestras foi sobre idoso,
E a gente vem e termina agora nessa paz, né, com mantra e tudo mais, alimentando o espírito, a energia, né, essa troca de energia que a gente precisa, essa energia renovadora. A gente tem tido um retorno muito bom dos alunos, de alguns alunos e participantes falaram, eu estava desistindo da enfermagem e com essa semana renovou a minha energia para continuar. Então, eu acho que o objetivo foi alcançado, né? De trazer, né, o conhecimento, energizar nesse tempo de pandemia que a gente está passando. E eu tenho que agradecer a Elaine, que ela que me incentivou a fazer essa semana, né? Foi uma semana bem corrida, onde, né, tudo aconteceu para todo mundo, e a gente está finalizando com essa energia boa e positiva. Agradecer a Margarete por ter disponibilizado, né, o sábado dela, que ela tinha um compromisso, ela abriu mão do compromisso para estar com a gente, trazer esse conhecimento, né, das terapias integrativas. Eu conheço a Margarete, né, já faz um tempo, já fiz várias terapias com ela, e a gente brinca, né, a gente ri bastante. Eu super recomendo, vale a pena, né, porque é um trabalho que a gente leva para a nossa vida pessoal, para o nosso trabalho, e a gente, né, agrega toda essa questão energética para a nossa vida. Então, a gente só tem a agradecer, teremos outros encontros aí, a gente vai programar. Conto com você de novo, Margarete, para trazer novos conhecimentos né, para as pessoas, para os participantes. E é isso, gente. Tenho que agradecer e desejar uma ótima final de semana, que essa energia seja propagada aí, né, durante todo esse período de pandemia e pós-pandemia, né, e que dure até o próximo encontro para a gente renovar essa energia, né? Tá bom, meus queridos. Obrigada. Margarete, eu Sim. coloquei os seus contatos no chat, acho que o pessoal pegou. De qualquer forma, no grupo do Telegram, eu vou repostar os seus contatos, né, tudo para o pessoal. E aí, o telefone, vão entrando em contato com você e vão agendando aí as Isso. consultas. E eu só posso falar, olha, vem comigo ser feliz, não posso falar outra coisa. Né? Exatamente. Um beijo, gente. Fiquem com Beijo, gente. Deus. Só tem que agradecer. Fiquem com Deus, viu? Amém. Tchau, tchau. Tchau.